Precisa ou não criar uma requisição de mudança ou RDM toda vez que você for criar, por exemplo, uma máquina virtual, seja na nuvem, lá na cloud ou internamente? O objetivo desse vídeo aqui é responder justamente essa pergunta que chegou para mim lá no Instagram, que eu achei bem interessante, que também pode ser uma dúvida sua. Um aluno, ele acabou perguntando, ele gostaria de entender um pouquinho melhor sobre o conceito de criação de requisição de mudança que utiliza a ITIL, se ele pode ser aplicado aí dentro do mundo cloud também, porque muitas vezes a gente sabe que é muito trabalhoso montar uma RDM, pegar a aprovação dos envolvidos, analisar impacto para uma atividade que normalmente é realizada ali com 2 ou 3 cliques do mouse. E ele acrescenta falando que é sobre uma criação de uma EC2 lá na cloud da AWS, por exemplo. E aí, se você não sabe o que é EC2, é uma instância que você cria lá na Amazon, né, na AWS, que na verdade não é muito diferente do que a gente cria internamente com uma máquina virtual. Bom, eu vou te falar 2 pontos de vista extremos, ok? Vou falar o que você pode fazer, e aí dentro desse limiar você vai decidir se vale a pena ou não criar uma RDM para uma coisa que aparentemente é simples. E por que eu estou dizendo que é aparentemente? Então vai o número 1, o primeiro ponto de vista. Uma RDM ele pode ser extremamente importante porque a gente sabe que até aquelas atividades muito simples, elas podem ser desastrosas para dentro do ambiente. Então uma coisinha que você altera aqui é falar, eu estou aqui no meu cantinho, eu vou fazer uma alteração, ela é muito rápido, não vai impactar o ambiente. E de repente acontece algo desastroso, acaba parando o ambiente. Eu já presenciei muitas coisas que aparentemente era uma configuração simples, como por exemplo criar uma máquina virtual, e aí acaba impactando outras coisas. Isso normalmente acontece porque as equipes acabam meio que trabalhando o que a gente fala muito, a gente bate muito, que é os silos, né? Trabalhar isoladamente, sem se comunicar com as outras pessoas. Então, se você não faz uma RDM, faz uma alteração dessa, cria uma máquina virtual, você pode estragar aí o ambiente. A gente não consegue saber como que é o espelho dessa máquina virtual, de repente você sobe uma máquina virtual com endereço IP diferente ou igual, com um sistema que é incompatível com o ambiente, então pode criar um caos dentro do teu ambiente. Isso não é só interno, tá? Externamente também, como no caso do aluno que ele falou da AWS. E aí a gente tem umas considerações, né? Se você vai fazer uma criação uma criação do ambiente dentro do ambiente de produção, aí sim você precisa fazer uma RDM. Independente se é uma máquina virtual dentro da empresa ou fora da empresa, ok? Então, se você acha que pode causar alguma coisa muito ruim dentro do seu ambiente, não custa nada criar uma RDM. E no finalzinho eu vou falar que é importante isso aí por várias outras questões. Mas agora eu vou te falar o outro ponto de vista, que eu acho que a grande maioria cai nessa situação. A gente tem uma outra coisa que muitas vezes a gente esquece, que é a requisição de serviços. Aquele chamado que a gente abre lá na central de serviço, lá no Helpdesk, não é só um incidente. A gente pode abrir também como uma requisição de serviço e as pessoas acham que requisição é só para tirar dúvidas. Não. Criação de uma máquina virtual, se não tiver risco, se o risco for bem conhecido, não tiver impacto, ou seja, baixo impacto, baixo custo, o pessoal já sabe fazer, é uma mudança padrão, ou seja, ele é tratado dentro da estrutura, lá do processo das práticas de requisição de serviço. Ou seja, um chamado já resolve. Então, se todo mundo está acostumado a fazer aquele tipo de operação e não causa risco, não causa nenhum impacto, abre o chamado. Simples assim. Não é porque ele não causa impacto que você não deve abrir o chamado. E agora vamos aos fatos. Primeiro, independente do processo que você vai seguir, se é de mudança ou de requisição de serviço, é importante seguir o processo e abrir um chamado ou abrir uma RDM se tiver muito impacto. Sabe por quê? Se tem uma coisa que é a pior possível, é quando você faz aquele levantamento do seu ambiente, cria o processo de gestão de configuração, você deixa todo o ambiente atualizado, você olha para o seu CMDB, por exemplo, e você olha para o ambiente, tá idêntico, isso é maravilhoso. Aí quando alguém cria uma máquina virtual, seja principalmente na nuvem, que a gente acaba não tendo muito controle, ele não reflete a sua configuração. Então toda vez que você vai mudar um item de configuração, é obrigatório a gente fazer uma RDM para avaliar o impacto. A não ser que não cause impacto, mas pelo menos um chamadinho, uma requisição de serviço. Isso já é o suficiente para dar um gatilho para fazer atualização dessa sua configuração.
E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de atividade, se você não segue o processo de requisição de serviço ou de mudança, acaba criando custos que a gente chama custos invisíveis, principalmente no gerenciamento de ativos e no gerenciamento financeiro. Por que no gerenciamento de ativos? Você está colocando um ativo, mesmo virtual, e não está controlando. Então a gente precisa ver, por exemplo, licença. Se a gente vai criar uma máquina virtual internamente, será que a gente não tem questão de licenças? Então é muito importante, independente se você vai ter uma atividade que gera o risco ou não, você tem que seguir os processos. Em resumo, uma RDM ou requisição de serviços. Isso vai depender muito do impacto, do risco e do custo, mas é independente se essa mudança é na nuvem ou local. Se você quer que a gente explore outros assuntos, se você gostou desse assunto, eu te convido a curtir esse vídeo aqui, compartilhar com seu colega de TI. E se você tiver alguma dúvida parecida ou semelhante, vai lá no Instagram, eu sempre estou respondendo as perguntas, né, semanalmente, ou deixa um comentário aqui embaixo que vai ser um prazer gravar um vídeo te respondendo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!